Olá pessoal, começando mais uma aula de ciências do nono ano, e a gente vai falar um pouco agora sobre funções químicas, na verdade, no capítulo 11. Então, das funções que nós vamos estudar, nós vamos falar um pouco dos ácidos, bases, sais, óxidos e também indicadores de ácido e base. No primeiro momento a gente vai falar só sobre a primeira parte de ácidos e bases, dar uma pincelada, e depois a gente vai continuar com o conteúdo e outros exercícios também. Ah, Antigamente, a química era dividida em duas partes. A química orgânica tratava dos seres vivos e todas as moléculas que eram derivadas dele, e a substância inorgânica era de origem mineral. Isso mudou um pouco, mas basicamente a substância inorgânica se refere a substâncias minerais, incluindo aí os óxidos, sais, os ácidos e as bases. Para explicar esses dois grupos iniciais, né, ácidos e bases, é importante identificar o tipo de reação que acontece com essas substâncias. No caso do ácido, ele sofre o que a gente chama de ionização. Isso porque a substância ácida, ela é um composto molecular, covalente. Então, não existe carga nessa molécula. Tem um hidrogênio ligado a um cloro. Só que quando essa substância entra em contato com água, ocorre uma separação aqui dessa ligação, existe a quebra da ligação, e a gente vai formar aqui os cátions H+, e os ânions Cl-, no caso do ácido clorídrico. Eu vou separar esses dois em dois íons, então eu vou criar íons, eu faço uma ionização. Já para os compostos iônicos, os compostos como uma base, por exemplo, eles sofrem dissociações. Eu vou separar os que já têm carga. Então, aqui é um caso de um sal, na verdade, não é uma base, mas eu tenho o sódio com carga positiva e o cloro com carga negativa. Quando entra em contato com a água, o sal ele vai se separar o cátion ali do ânion, formando Na+ e Cl-. Então, a dissociação é a separação de íons que já estão formados. A ionização é a criação de íons, ok? E pela definição de Arrhenius, os ácidos são as substâncias que, em contato com a água, em substância, uma mistura aquosa, essas substâncias vão liberar H+ em solução. E as bases, por outro lado, ao invés de liberar H+ em solução, elas vão liberar OH-. Então, todo ácido vai ter H para ser liberado e toda base vai ter OH para ser liberado. Alguns ácidos, alguns ácidos vocês devem conhecer, né? Como a gente conhece aí os ácidos cítricos, no caso, o ácido presente nas laranjas, limões e outras substâncias, outras frutas cítricas, é o ácido cítrico. Também a vitamina C é um ácido que está presente nessas frutas e nesses alimentos. Os ácidos, no geral, têm um sabor azedo, mas é claro que eu não vou provar todos os ácidos, porque muitos desses ácidos, eles são corrosivos, eles podem corroer a pele e outras substâncias. Tem condutividade elétrica, isso porque em solução eles liberam H+ e o ânion, né? Isso faz com que eu consiga fazer uma corrente elétrica passar por essa substância. Reage com bases para formar sal e água, é o que a gente chama de uma reação de neutralização, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E também, quando estão em contato com algum metal, eles liberam gás hidrogênio. Então, qualquer ácido em contato com metal, seja de ferro, zinco, cobre, eles vão liberar gás hidrogênio nessa reação. Para efeito, existem dois tipos de ácido: os hidrácidos, os que têm hidrogênio e outro elemento, e os oxiácidos, que além do hidrogênio e outro elemento, eles também têm oxigênio. Okay? A gente não vai entrar muito em detalhe nessa parte, até porque é uma parte
mais avançada que vocês vão ver lá no primeiro ano. Então, no processo de ionização, que é a formação de íons, todo ácido ele vai liberar H+ em solução. Alguns ácidos, eles têm mais de um hidrogênio, por isso vão liberar aí uma quantidade maior de H+. E por isso também esses ácidos vão ter comportamentos diferentes, eles podem ser mais fortes, inclusive aí o caso do ácido sulfúrico. Alguns ácidos você deve ter ouvido falar. Esses são os ácidos, como o ácido fluorídrico, que é um ácido usado para corroer o vidro. O ácido clorídrico é o ácido presente no estômago, que faz ali a digestão dos alimentos. O ácido bromídrico é um ácido usado na indústria, assim como o iodídrico. O sulfídrico é um gás corrosivo e venenoso, e o cianídrico foi um gás muito tóxico utilizado na câmara de gás lá na época da Guerra Mundial, quando Hitler usava esses gases aí para atacar o pessoal no Holocausto. Existem substâncias que interagem com esses ácidos e mudam de cor. A gente fala que eles são indicadores de ácido e base. Isso porque existe uma tendência de um certo grupo de substâncias mudarem a coloração aí para o mais rosa, mais vermelhinho aí, dependendo do nível do ácido. Então, quanto mais ácido, mais escuro aqui está sendo observada a cor. Esses aqui são indicadores de ácido e base naturais, como a amora, a jabuticaba, o jambolão, a uva. Além desses, tem também o açaí, tem o chá de hibisco, tem o repolho roxo, que vão mudar a cor de acordo com a acidez da substância. Outros indicadores são usados em laboratório, como a fenolftaleína, o tornassol e o alaranjado de metila. E cada um desses indicadores vão apresentar uma cor na presença de ácido. Não necessariamente todo mundo vai ficar rosa. A gente vai ter indicadores que são incolores na presença de ácido, outros que vão ficar vermelhos, outros mais rosa, outros menos forte. E isso vai depender muito do indicador que a gente está utilizando. Aí o exemplo dos ácidos que a gente conhece, o ácido fluorídrico é usado para escrever no vidro, o ácido clorídrico é o ácido presente no estômago, que vai ajudar na digestão, o ácido sulfídrico ele tem um cheiro ruim e também é tóxico, e é usado principalmente por gambás aí para afastar o predador. O ácido acético é o ácido presente no vinagre, e o ácido carbônico é um ácido que ele é muito reativo e está presente nas bebidas gaseificadas. Isso porque quando aumenta a pressão ou a temperatura, esse gás ele se transforma, esse ácido na verdade se transforma em gás carbônico e água. Então a gente vê as bolinhas do gás saindo aí por causa dessa reação. Outro gás também interessante é o gás cianídrico, que está presente nas folhas da mandioca, que é um prato típico na região do norte do Brasil, né? Aquele tucupi, pato no tucupi, tacacá, aquelas coisas lá que usam a folha da mandioca. E por conta desse ácido, por ele ser um ácido muito tóxico, esse prato é preparado aí e fica 10 dias cozinhando, né, no processo de cozimento, para tirar o excesso desse ácido. Muita gente que já provou diz que sente ainda a boca um pouco dormente. Então, é um ácido muito perigoso e deve ser usado aí com certa cautela. Já as bases, elas, digamos assim, são o oposto dos ácidos, de certa forma, e algumas das propriedades são o sabor adstringente, que está relacionado a um sabor que altera a estrutura, assim, digamos, da boca. A gente sente a boca mais presa. Alguém já chupou um caju aí? Já provou um caju ou já comeu uma batata crua, batatinha inglesa crua? Vai sentir uma coisa diferente na boca. A boca fica travando de alguma forma, assim, por conta dessa basicidade. A condutividade elétrica, também presente nas bases, reagem com ácidos para formar sais e água.
Na reação de neutralização, a gente tem aqui um ácido e uma base, formando sal e água. A gente também pode observar, através de uma escala, que a gente chama de escala de pH, a posição dessas substâncias nessa escala, de acordo aí com as suas características. As substâncias neutras, ou seja, elas não são nem ácidas nem básicas, elas estão no meio. pH igual a 7. A exemplo aqui a gente tem a água. A água pura, ela está próxima aí do pH 7. Já as substâncias ácidas, elas estão no pH abaixo de 7. O pH vai de 0 a 14, e abaixo de 7 a gente tem o ácido clorídrico, o ácido da bateria, que é o ácido sulfúrico, o ácido do limão, o ácido cítrico, do vinagre, o ácido do tomate, a chuva ácida. A chuva em si, ela é ácida sempre, porque junto com ela, ela leva também alguns gases, como o gás carbônico, então ela tem uma leve acidez. O leite também ele tem uma leve acidez. Muito ácido, ele vai acabar tendo característica de um alimento estragado. O ovo, por outro lado, ele tem o pH básico, assim como as substâncias que a gente usa para limpeza, detergente, sabão, e também a soda cáustica, que é também descrita como NaOH. Na dissociação, as substâncias básicas, elas simplesmente vão separar o cátion do ânion. Então, o cátion é sempre o metal, e o ânion é o OH, que a gente chama de hidroxila. Então, algumas bases vão precisar de duas hidroxilas, 2 OH, dependendo também da quantidade de oxidação que esse metal tem. No caso do sódio, que é do grupo 1A, ele só vai precisar de 1 OH. No cálcio, que é do grupo 2, vai precisar de 2 hidroxilas. E o alumínio, que tem 3, vai precisar também de 3 hidroxilas. As bases também vão reagir com indicadores de ácido e base, e elas vão ter uma coloração diferente também. As bases aqui, no caso, elas estão descritas pelo grupo acima do pH 7. Então, a gente tem uma variedade muito grande de cores, no caso da amora, jabuticaba, jambolão e uva. Esses indicadores de ácido e base você já deve ter visto e não tinham reparado naquela brincadeirinha que o pessoal faz no chá de revelação. Só que nesse caso, a substância utilizada para fazer a mudança de cor é o bicarbonato de sódio, que em contato com a água, ele vai agir como se fosse uma base e vai mudar a coloração próximo do azul. Enquanto que a substância ácida, que vai ficar rosa, é usado o vinagre. Então, as duas substâncias inicialmente são incolores, mas em contato com o nosso indicador de ácido e base, ele vai mudar a coloração. Com a fenolftaleína, ele vai ficar vermelho, tornassol fica azul e amarelo para o alaranjado de metila. As bases importantes, nós temos aí o hidróxido de sódio, que é usado na fabricação de sabão, também chamado de soda cáustica, e em alguns casos também a gente usa para limpeza, desentupir ralo, enfim. O hidróxido de cálcio, também é chamado de cal ou cal virgem, ele é usado na pintura e na caiação. Algumas substâncias, ou excesso também de ácidos no solo, a gente acaba utilizando esses derivados do cálcio para poder regular o pH do solo. O hidróxido de magnésio, também chamado de leite magnésia, ele é utilizado para reverter aí o efeito da acidez do estômago e também usado como laxante para a prisão de ventre. Outras bases também, é interessante falar que essas bases geralmente também são extremamente corrosivas, assim como a soda cáustica. O hidróxido de cálcio é utilizado muito na
parte de construção civil, tanto para pintura, quanto para a produção de cimento e argamassa, etc. O hidróxido de magnésio, que a gente já falou, utilizado também para neutralizar o excesso de ácido clorídrico do suco gástrico, aliviando aí a azia que a gente sente. Na verdade, é o excesso de ácido que o nosso estômago produz. Então, para acabar com a azia, a gente precisa utilizar uma base e fazer assim uma reação de neutralização, produzindo sal e água. Base de arrênios, substância que em solução aquosa libera ânions, somente íons OH-, tem sabor astringente e prende a língua, por isso essa fala de adstringente. Quando uma pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância básica e, para ser neutralizada, deve agir com um ácido. Então, essa substância básica, a gente precisa tratar ela com um tipo de ácido. Então, o mais indicado seria passar vinagre na superfície onde a abelha picou. Isso faz com que o efeito dessa substância, dessa toxina liberada pela abelha, acabe sendo anulada, porque a substância vai ser convertida em um sal e água. A mesma coisa acontece quando a gente queima a mão em urtiga. A urtiga ela tem uma substância ácida e, nesse caso, a gente usa uma base para poder neutralizar essa substância. Então, se eu passo sabão em cima do local onde a urtiga passou, a gente também faz uma reação de neutralização. Propriedade da base: em solução aquosa, ela sofre hidrólise, dissocia e libera OH-, como a gente viu. Além disso, essas bases possuem sabor astringente, como o caso da banana verde. Aí mais um exemplo, para a gente lembrar o que significa adstringente. A gente vai encerrar por aqui. O slide também não está querendo passar nem colaborar, mas a nossa aula vai ser encerrada por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.